Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16. Uma palavra objetiva, rápida, mas uma palavra pontual para esse tempo que estamos vivendo aqui. Efésios capítulo 5, verso 15. Iremos ler esse texto a nível de introdução dessa palavra. E depois também iremos meditar um pouco no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Que Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra, em nome de Jesus. O sábio escritor do livro de Eclesiastes, o pastor Daniel já citou aqui na oração, no capítulo 3 diz que existe um tempo para cada propósito debaixo do sol. Há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E o tempo que estamos vivendo agora é tempo de discernir, é tempo de discernimento. E a expressão que Paulo usa aqui nesse texto, Paulo, ele fala sobre discernir o tempo, mas a expressão também pode ser traduzida como aproveitar o tempo. Paulo diz aqui que nós não podemos andar como tolos, mas como sábios. Aquele que entende o tempo, aquele que sabe aproveitar o tempo, aquele que sabe ter discernimento, entendimento do tempo, essa pessoa é uma pessoa sábia. Discernir o tempo, aproveitar o tempo, usar o tempo com sabedoria, porque os dias são maus. O insensato, o tolo, ele desperdiça, ele vive desperdiçando a sua vida, o seu tempo. Mas a palavra de Deus diz que o sábio, ele aproveita o tempo. O sábio, ele sabe que o tempo é precioso e que ele precisa dedicar o seu tempo verdadeiramente àquilo que importa. E que tempo é esse que estamos vivendo? Segundo os evangelhos, estamos vivendo o princípio das dores que antecede a volta de Jesus. Vamos ler aí no Evangelho de Lucas, o sermão profético, o sermão escatológico, que é registrado no livro de Lucas, no livro de Mateus e no livro de Marcos, sobre o tempo em que estamos vivendo. O capítulo 21, o versículo 5 em diante. Que tempo é esse que estamos vivendo, pastor? O que a Bíblia fala sobre esse tempo? No capítulo 21, no versículo 5, Jesus está no templo com os seus discípulos. E alguns homens falando sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações, ele lhes disse, verso 6, quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos no verso 7 perguntaram-lhe, mestre, quando serão pois estas coisas? E que sinal haverá quando estiver para acontecer? Disse ele então, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e o tempo está próximo, nada vades portanto após eles. Verso 9, quando ouvires falar de guerras, e de tumultos, e de rumores de guerra, não vos assusteis,
pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não virá logo. Verso 10. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Olha o verso 11. E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fome, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Verso 11. E haverá em vários lugares terremotos e fome e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Desde que Jesus subiu aos céus, quando ele subiu aos céus glorificado, após a sua ressurreição, foi dado um start no relógio de Deus, no relógio da eternidade. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse às 500 pessoas que viram ele subir aos céus, ele disse: varões israelitas, por que vocês estão olhando para o alto? Os anjos declarou: este Jesus que subiu, ele há de voltar. Desde o momento em que Jesus subiu aos céus, o relógio de Deus, um start foi apertado no relógio de Deus. Então se iniciou um novo tempo, o princípio do fim, o princípio das dores, o tempo que se fala sobre a vinda de Jesus. Então desde aquele momento em diante que Jesus subiu aos céus, acontece então o tempo em que antecede a vinda de Jesus Cristo. Ele alertou sobre esse tempo e ele falou que esse tempo seria marcado por sinais. O tempo do fim seria marcado por sinais claros que mostrariam que o reino de Deus e que a segunda vinda de Jesus estaria próximo. Sinais que mostram que estamos próximos de um dos maiores acontecimentos da história, a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus. Paulo compara a segunda vinda de Jesus como uma mulher que está prestes a dar à luz, uma mulher grávida. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 1: irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo diz que a vinda de Jesus é comparada como uma mulher que está grávida e que está prestes a dar à luz de parto. E os sinais que estamos vendo é como as contrações de uma mulher que está prestes a dar à luz. Uma mulher que está grávida, no momento do nascimento do filho, ela começa a sentir dores de parto. Então Paulo diz que a vinda de Jesus, que os sinais se comparam a dores de parto, assim como uma mulher que está prestes a dar à luz, assim é a vinda de Jesus, assim representa a vinda de Jesus, como uma mulher que está grávida e ela começa a sentir contrações. E quando o bebê está próximo de nascer, essas contrações elas vão aumentando, elas vão se intensificando. As dores agora, elas não são agora apenas em tempos, mas agora as dores elas vão aumentando e vão diminuindo aquele tempo, aquela estação entre uma dor e outra, e essa dor, essas contrações começam a aumentar e se intensificar. O ano de 2020 começou assim, irmãos, um start, um play no propósito de Deus, e esse ano começou com muitos sinais claros, sinais que agora não são vistos só em um lugar isolado, mas em todo o mundo. Nós começamos esse ano com muitos sinais que falam, que estão declarando, que estão nos alertando que Jesus está voltando, e que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é uma verdade das Escrituras.
é uma doutrina verdadeira. Assim como ele veio, ele prometeu que viria a primeira vez, e diz a palavra, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio a esta terra, o verbo se fez carne, Jesus Cristo veio, nasceu, assim como ele prometeu, assim como as escrituras prometeram que o Messias viria, ele veio, ele viveu nesta terra, ele operou milagres, prodígios e maravilhas, mas também ele prometeu que o Messias, que ele morreria, e assim como ele prometeu, ele morreu. Ele prometeu que morreria pelos nossos pecados, para nos resgatar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também prometeu que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Diz as escrituras que no domingo pela manhã Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele prometeu aos seus discípulos que ele não deixaria órfão, e que ele enviaria o Espírito Santo Consolador. E quando 40 dias, 50 dias depois da ressurreição, na festa de Pentecoste, em Atos 2, o Espírito Santo veio, como as Escrituras declarou, o Espírito Santo veio sobre um grupo de 120 irmãos, e eles foram cheios da plenitude, da presença do Espírito Santo, e a partir dali o Espírito Santo passou a habitar na igreja, viver no meio, dentro dos corações de todo discípulo de Jesus. Assim como ele prometeu que viria a primeira vez, ele veio. Assim como ele prometeu que morreria, e ele morreu pelos nossos pecados, a Bíblia diz isso, e isso foi constatado. Assim como ele ressuscitou e foi visto por um grupo de muitos irmãos, ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo está no nosso meio desde Atos capítulo 2, e ele prometeu que viria pela segunda vez agora. A segunda vinda de Jesus é uma grande verdade, mas dessa vez ele não virá mais como um cordeiro, ele virá como leão. Dessa vez ele não virá mais sentado em um jumentinho, ele virá sentado em um cavalo branco com poder e grande glória. Ele não virá mais para morrer, mas ele virá para estabelecer o seu reino, o reino de justiça, o reino eterno, aleluia! A Bíblia nos mostra isso. Então o tempo que estamos vivendo agora é um período de tempo em que fala sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, sinais claros. Quem é espiritual entenda o que está acontecendo, sinais claros que Jesus está voltando. E agora com esse vírus, com essa pandemia que está atingindo globalmente, o mundo todo está abalado, não é mais só no Brasil, não é mais só em um lugar, todo mundo está abalado. Agora, nesse exato momento, eu estava vendo jornais, só no Brasil agora são 1.526 pessoas atingidas e 25 mortes, só no Brasil, fora o que está acontecendo na Itália e outros lugares. Ou seja, Jesus está voltando. A palavra de Deus é verdade, e essa é a primeira lição que eu quero deixar para você que está assistindo essa palavra. O que devemos fazer nesse tempo, e o que esse tempo está nos mostrando. Em primeiro lugar, esse tempo está nos mostrando que a palavra de Deus é infalível e é verdadeira. Esse tempo está mostrando para nós que pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ele nos alertou, sendo Ele o profeta e sendo Ele a profecia, de uma forma precisa, Ele revelou aos seus discípulos sobre os sinais da sua segunda vinda. Quando Roma estava vivendo um tempo de paz, quando Roma estava vivendo o seu melhor momento, Jesus veio e disse aos seus discípulos: vocês estão vendo o templo, vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Naqueles dias, Roma estava governando, o Império Romano estava governando o mundo, havia uma paz estabelecida, e Jesus vem e revela, naquele momento de paz, que o templo seria destruído. Jesus vem e revela naquele momento de paz que haveria guerras e rumores de guerra. Para nós hoje que assistimos à televisão é fácil, mas para aquelas pessoas que estavam vivendo nos dias de Jesus, era impossível ter uma guerra, porque Roma já havia dominado tudo.
Quando Jesus diz, haverá guerras e rumores de guerras, não tinha lógica. Quando Jesus falou, esse templo será destruído, não tinha lógica o que ele estava falando. Isso é para mostrar para mim e para você que a palavra de Deus é a verdade. Jesus já declarou antes de acontecer, Ele é o profeta e Ele é a profecia. E se Jesus é quem Ele diz que é, e se o que Ele falou haveria de acontecer, se Ele não é um louco como muitos acham, não, Ele é um louco. Aqui eu quero declarar para você que está assistindo, aqui nessa passagem, um texto lógico, um texto claro. Eu estou trabalhando agora no seu coração não somente fé, mas eu quero trabalhar o seu racional. Jesus Cristo em um tempo de paz, Jesus Cristo em um momento em que Roma estava dominando, Ele declarou sinais, Ele declarou que ia acontecer coisas. Ele declarou que ia acontecer a destruição do templo, Ele declarou que ia acontecer guerras, que nação ia se levantar contra nações, Ele declarou que ia levantar falsos profetas. Como pode? Se Ele fosse um falso profeta, se Ele fosse uma pessoa fanática, como Ele preveu que depois dele viria falsos profetas? Era um homem só e 12 pessoas, era só um homem, um judeu, e 12 discípulos, e Ele declarou que depois daquele tempo viria falsos profetas, que depois daqueles dias viria guerras e rumores de guerra. Jesus não era só um homem fanático, Ele era Deus, Ele é Deus, e por ser Deus, Ele tem um controle dos céus e da terra. A palavra de Deus não passará. Essa profecia, esse texto bíblico é a verdade. Você que está assistindo essa pregação neste momento, eu convido a você a crer nas Escrituras. Nós não estamos baseando a nossa vida em um governo, em um homem. Nós não baseamos a nossa vida no dinheiro, nas coisas do mundo. Não. Nós baseamos a nossa vida na palavra de Deus. É a partir da palavra de Deus que nós caminhamos. Aleluia! E Jesus Cristo declarou, Ele declarou coisas que não estavam acontecendo, mas que iriam acontecer. 30 anos se passaram depois dessa profecia. No ano de 68, Jerusalém foi destruída pelo general Tito. No ano de 70, o imperador Nero, uma loucura, ele queria construir uma cidade e colocar o seu nome, mas para isso ele precisava destruir Roma. Então ele mandou incendiar Roma e colocou a culpa nos cristãos. Logo depois disso, guerras, rumores de guerra. Jesus falou sobre falsos profetas. Depois do que Ele falou, se levantou falsos profetas em todos os lugares. O próprio apóstolo João pregou sobre falsos profetas nos seus dias. Como se levantou falsos profetas? Então começou a perseguição, a igreja se dispersou e foi declarado e foi cumprido, está se cumprindo tudo aquilo que Jesus declarou. Para você que tem dúvida, é só ligar os jornais. Perseguição, falsos mestres, terremotos. Jesus falou sobre terremotos. Como um homem pode falar sobre terremotos? E olha o que está acontecendo. Hoje mesmo, agora à tarde, aconteceu um terremoto na Croácia. Agora, nesse exato momento de tarde, a Croácia foi abalada por um terremoto. Jesus falou sobre guerras. Jesus falou sobre nação contra nação. Mas dentro de todo esse cenário, a igreja avançou, a igreja, ela sempre continuou se multiplicando, e agora na reta final, agora nesses últimos dias, nós temos visto claramente, a palavra de Deus é a verdade. Então a primeira lição que eu quero que você guarde é isso: a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é viva e eficaz, passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Aleluia! Segunda lição, irmãos, esse tempo nos mostra que o homem é frágil, está nos mostrando a fragilidade dos homens. Jesus falou em Isaías 45, o Senhor falou em Isaías 40, verso 15, eis que as nações são consideradas por Ele como uma gota de água no balde. Esse tempo é só para nos mostrar a fragilidade dos homens. Verso 17 diz: todas as nações são como nada perante Ele, considera menos do que nada. Ou seja, irmãos, esse tempo é para nos mostrar que até as duas nações mais poderosas, Estados Unidos e China,
foram abaladas, a economia foi abalada, o dinheiro está abalado, o poder, o mundo agora está abalado, não existe mais diferença entre país de primeiro mundo, país de segundo, todos os países agora estão à mercê desse vírus, é só para mostrar a fragilidade do sistema do mundo, o sistema está abalado, as bolsas estão abaladas, mas o nosso Deus não se abala, aleluia! O nosso Deus não se abala, a economia está instável, mostrando que o poder, o dinheiro é vento, só para mostrar que é tudo como um pingo de água no balde. Então esse tempo é para mostrar isso para nós, como nós somos frágeis. Dormimos, estava tudo bem, de repente levantamos pela manhã, uma tempestade, um caos se levantou no mundo, uma segunda-feira normal, uma crise acontece, a bolsa de valor tem que fechar, as bolsas do mundo agora estão estáveis, a economia, agora nós vemos os jornais, parou a programação e só se fala sobre uma pandemia, para mostrar a fragilidade dos homens, para mostrar como nós somos frágeis, como nós somos pequenos, insignificantes diante de Deus. Agora o próprio presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil e as autoridades das nações, os reis das nações, não sabem o que está acontecendo, considera esse tempo, compara esse tempo como a Segunda Guerra Mundial, só para mostrar a fragilidade dos homens. Terceiro, esse tempo nos mostra, irmãos, como nós somos dependentes de Deus, é para mostrar para mim e para você, como nós somos dependentes de Deus. O Salmo 127 verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Oh meu irmão, se Deus não guardar, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos destruídos. Jesus Cristo declarou no Evangelho de João capítulo 15 verso 5, sem mim nada podeis fazer. Esse tempo nos mostra a nossa dependência de Deus, o quão dependente de Deus nós somos. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, sem Ele, irmão, nada somos. Se Ele não guardar, se Ele não edificar a casa, todo o nosso esforço será em vão. Por isso eu quero encorajar você, seja dependente de Deus, se apegue com Deus. Esse tempo que estamos vivendo é para mostrar para você o quão dependente você é de Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Quarto, esse tempo vem para nos mostrar onde está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Onde está a nossa fé? Estamos sendo testados. Em quem nós confiamos? Onde está o nosso coração? Diz a palavra: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Aleluia! A nossa confiança está no Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, repete 365 vezes: não temas. Uma para cada dia do ano, o Senhor está declarando: não temas. Ele declarou: não temas, é necessário que essas coisas aconteçam, não temas. Onde está a nossa confiança? Onde está o nosso coração? Onde temos depositado a nossa vida, o nosso coração, a nossa confiança? A nossa fé está no Senhor, aleluia. A nossa fé está no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Onde está a sua confiança? Esse tempo ele vem para mostrar onde está a nossa confiança, onde está o nosso coração, em quem nos apegamos. O Senhor declarou, Isaías 64 verso 4: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera.
A nossa confiança está no Senhor, amém? Você pode levantar sua mão aí na sua casa e declarar: a minha confiança está no Senhor, a minha fé está no Senhor. Ele declara para você: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, aleluia! Não temas, igreja. É necessário que essas coisas aconteçam. Não temas, não é o fim ainda, é apenas o princípio das dores que mostram a volta de Jesus. Existe algo profético, poderoso, eterno que está para acontecer, aleluia. Não temas, não temas, não temas, diz o Senhor para nós. Ele está trabalhando. Enquanto todos estão parados na sua casa, Deus está trabalhando, porque não dorme o guarda de Israel, aleluia. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está no controle de todas as coisas. O nosso coração está nele, os nossos olhos estão nele, a nossa confiança está nele, aleluia. Esse tempo é um tempo para provar, para testar aonde estamos depositando a nossa confiança, se no dinheiro, se nas coisas materiais, se nas orgias do mundo, se no sistema do mundo, ou se estamos firmados no Senhor. Aquele que tem fé em Deus, irmãos, ele sabe discernir os tempos, ele entende o que está acontecendo. Aquele que é espiritual compreende os nossos dias. Não temas, irmão, irmã, não temas. Fica firme. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8: atribulados sim, angustiados não. A tribulação é para todos, mas a angústia é uma escolha. Você vai decidir se você vai ficar angustiado ou não. Nós estamos sendo atribulados, mas não viveremos angustiados, amém? Repreenda a angústia da sua vida, não deixe o desânimo, a depressão, a tristeza entrar no seu coração. Atribulados sim, mas angustiados não. Paulo diz: perplexos sim, mas não desamparados, aleluia. Nós não estamos desamparados. Perseguidos sim, mas não abatidos, aleluia. A nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Não temas, não temas, coloque o seu coração em Deus, se apegue com Ele, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. A quinta lição que eu quero deixar para você, desse tempo que estamos vivendo, esse tempo veio para mostrar para nós que nós temos que ter compaixão das pessoas, se compadecer das pessoas, olhar para o próximo agora, sentir a dor do próximo, chorar com os que choram. Esse tempo veio agora para que tenhamos agora um coração igual ao coração de Deus, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração agora que tem compaixão, que se coloca na dor do próximo, que sente a dor do próximo. Agora não é hora de ser egoísta, agora não é hora de julgamento, agora não é hora de apontar, a culpa é desse, não é tempo para isso. Agora é tempo de orar uns pelos outros, de sentir a dor uns dos outros. É tempo agora de salvação. Eu creio em uma grande colheita de almas nesses dias. Eu creio em uma grande colheita de almas. Os filhos pródigos irão retornar para a casa do Pai. Os que estavam afastados irão voltar para a casa do Pai. Os que estavam longe agora voltarão para a casa do Pai. Eu creio em um quebrantamento. Pessoas irão pedir perdão, pessoas irão se reconciliar, tudo para a glória do Senhor. É tempo de ter compaixão, é tempo de olhar para o próximo, é tempo de se compadecer das pessoas, assim como o nosso Jesus, ao chegar nas aldeias, nas cidades, diz a palavra que Ele tinha compaixão. Devemos agora se compadecer dos necessitados, devemos agora orar por todos, devemos agora ter um coração coletivo, temos um olhar coletivo para a glória de Deus. Sexta lição para encerrar, esse tempo, irmãos, é tempo de uma reflexão pessoal, sondar o próprio coração, rever os conceitos, rever as prioridades. Essa situação nos parou, porque nós estávamos indo para um abismo. Esse tempo é tempo de sondagem do coração, é tempo de rever os conceitos, é tempo de refletir na sua vida. Muitos de nós acordávamos, nem para o céu olhávamos mais, tanta correria.
correndo atrás de coisas passageiras, vãs. Agora é período de reflexão, agora é período de sondar o coração, agora é período de rever a nossa vida, é tempo de perdoar, é tempo de comunhão, de rever as nossas atitudes, rever as nossas prioridades, rever, meu irmão. Faça uma análise da sua vida. Você estava desperdiçando o seu tempo, você estava desperdiçando os seus dias com coisas tão passageiras. O sábio, ele sabe aproveitar o tempo, mas o tolo, ele desperdiça o tempo. Então esse momento agora é momento de refletir, é momento de solitude com Deus, é momento de ir para o quarto, fechar a porta do quarto e se apegar com Jesus, orar, mas orar de verdade, se humilhar diante de Deus. Esse tempo veio para parar as pessoas. Esse tempo veio para nos fazer refletir na vida, mudar nossa forma de olhar o mundo, mudar nossa forma de ver, mudar nossas prioridades. E para encerrar, por mais que pareça paradoxo o que eu vou falar, é tempo de agradecer a Deus, irmão. Como assim, pastor, agradecer? Porque Deus é tão amoroso que Ele está nos disciplinando. Nós não estamos na grande tribulação. Eu encaro esse tempo não como juízo, mas como disciplina de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus está alertando, Deus está mostrando, Deus nos ama tanto que Ele vem e bate na porta, está batendo na porta. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Então é tempo de agradecer a Deus, é tempo de dar graças a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu estava indo para o abismo, eu estava andando em um caminho largo, mas eu entendi, Senhor, que a minha vida é para a tua glória. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me rendo a ti, eu peço perdão, porque a palavra de Deus diz que Ele está perto daquele que tem o coração quebrantado. Ele está nos avisando, Ele está nos alertando, Ele está trazendo para os pastores, para as igrejas, uma consciência, está trazendo para nós um entendimento que precisamos mudar as nossas prioridades. Então é tempo de agradecer. Eu quero agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me alertou, porque o Senhor não me deixou cair como uma ovelha no abismo, mas o Senhor veio com o seu cajado e com a sua vara, me trazendo consolo e me trazendo exortação. Aleluia. É tempo de agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque agora eu estou com a minha família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem protegido a minha casa. Obrigado porque o pão não faltou. Obrigado, Jesus, porque o alimento não faltou e o Senhor não vai deixar faltar. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, Pai. Te agradeço porque eu vejo, Senhor, um quebrantamento coletivo. Eu vejo as pessoas, ó Deus amado, se conscientizando, pessoas quebrantadas. Muito obrigado, Jesus. Não agradecemos pelo vírus, pela pandemia, mas agradecemos por aquilo que ela está causando em nós. Não agradecemos a Deus pela peste, não, mas nós agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele está fazendo, por tudo aquilo que Ele está realizando em nossos corações. É tempo de agradecer a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. É tempo de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É tempo de pregar o Evangelho. Antes as pessoas não estavam dando ouvido mais para as nossas mensagens. Você falava de Jesus nas ruas, as pessoas não davam mais ouvido. Estava tudo bem, estava tudo correndo conforme os planos. Vamos para os bares, vamos para as festas, vamos continuar nos nossos vícios. Estava tudo bem, as pessoas não davam mais ouvido à pregação dos pastores, dos profetas. Mas esse tempo veio para mostrar que devemos continuar pregando o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho para os seus primos, para os seus tios, para as pessoas que estão no seu trabalho.
que moram no seu quintal, pregue o Evangelho. Fale sobre a volta de Jesus. Fale sobre a obra de salvação da cruz. Se você está na sua casa e não entregou a vida para Jesus, ou está longe de Jesus, eu convido você nesta noite, aí onde você estiver, a colocar a mão no seu coração, a fechar os seus olhos e fazer uma oração de rendição ao Senhor. Fazer uma oração entregando a sua vida a Ele. Entregando a sua vida a Ele. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, por estarmos na Sua presença. Muito obrigado porque hoje temos a internet, Senhor. Temos essa ferramenta onde as pessoas podem ouvir a Tua palavra, podem, Senhor, ser ministradas, podem, ó Deus, receber a oração dos pastores. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos alertou, o Senhor está nos alertando, o Senhor está nos avisando, o Senhor está nos mostrando, ó Deus, sinais claros que a Sua palavra é a verdade. O Senhor está nos mostrando, ó Deus, que nós somos pequenos, nós somos dependentes de Ti. O Senhor está nos mostrando que devemos ter compaixão uns dos outros. O Senhor está nos mostrando, ó Deus amado, que nós devemos, ó Pai, rever nossa vida, Senhor. Nós devemos, ó Deus, reorganizar nossa vida, alinhar nossa vida com os Seus propósitos. Ó Espírito Santo, eu oro neste momento por conversão de almas. Eu oro, Senhor, para que pessoas venham verdadeiramente se entregar para Ti, no nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, você que está assistindo no celular, no seu quarto, em nome de Jesus, levanta a sua mão, coloque a mão no seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Diga: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu entrego os meus caminhos, a minha vida, o meu coração, os meus projetos ao Senhor. Salva-me, ó Deus, deste mundo. Venha, Senhor, revestir, Senhor, o meu coração com o Teu sangue. Ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo possa morar, Senhor, no meu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Declaramos amém. Declaramos amém. No nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Vamos remir o nosso tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo. Porque os dias são maus. Mas o Senhor está conosco. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Aleluia. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Declare mais uma vez para nós encerrarmos. Aleluia. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para todos sempre. Aquele que crê, diga amém, diga assim seja, em nome de